Vem cá, você é daquelas pessoas que, pra avançar na vida, sente que precisa estar comprando um bem melhor, uma casa melhor, um carro melhor e maior, uma roupa de luxo? Cuidado, pode estar caindo num erro que é um erro irreversível, talvez para suas finanças pessoais. E eu vou te contar um caso de um cliente meu que talvez te ajude a pensar e a refletir mais sobre esse assunto. Olha só, eu tenho um cliente que ele faz R$ 1 milhão por ano de renda, mais ou menos. A renda dele é variável, mas é mais ou menos isso. E aí, ele comprou um carro no ano passado de mais ou menos R$ 300 mil, uma BMW linda. E aí ele me disse o seguinte: Guilherme, já agora no começo do ano eu preciso trocar meu carro. Preciso pegar um carro agora. Ele explicou lá qual era o carro, eu nem sei exatamente qual é, mas é um carro de R$ 500 mil, isso eu sei. E aí eu falei, putz, cara, mas por que você vai trocar de carro já, né? Ele falou, não, porque isso é bom pro meu trabalho, né? E a forma com que as pessoas me veem nesse carro acaba sendo importante pra mim, então. E eu tentei explicar pra ele que, olha, esse dinheiro seria importante nas outras áreas da vida dele, né? Como, por exemplo, na independência financeira e etc. E esse caso ele não é incomum, né? Esse é um cliente que ele ainda está fazendo as bases da vida financeira dele, né? Tá construindo os ativos da vida financeira dele. Então não é o momento ideal para fazer esse tipo de coisa, né? Eu tô dando um exemplo para você, talvez fora um pouco da sua realidade, uma troca de carro de 300, 500 mil reais, mas você pode encaixar na sua realidade, né? Onde, por exemplo, você poderia estar fazendo isso com. Você pode estar fazendo isso com itens de luxo da sua vida. Você pode estar comprando uma camiseta, que seja uma camiseta, mas em vez de comprar uma camiseta de R$ 100, que seja 90, R$ 70, você está comprando uma camiseta de 250. Porque ela é uma camiseta que faz você ser mais bem visto, talvez, ali, dentre a galera, né? E você pode aumentar isso para uma camisa. Aí você pode elevar isso para uma bolsa, um tênis, né? Aí você sobe isso para um carro, uma casa, enfim. Tem várias maneiras, né, da gente fazer isso. Então, olha só. Eu separei aqui, eu sempre gosto de fazer colocar isso aqui na tela, porque é mais fácil da gente conseguir conversar, né? Então, quando você começa a se comparar com outras pessoas para definir qual que é o seu padrão de vida, você começa a ter um problema muito grande aqui. Mas eu já vou te adiantar uma coisa, isso sempre vai acontecer na sua vida, a comparação social, a maneira com que você vai medindo o seu sucesso e medindo os seus bens, sempre vai ter um pouco de como que as outras pessoas estão ao seu redor, né? Por quê? Porque a gente vive em sociedade, não tem como você não medir o seu patrimônio em cima disso. Imagina, eu moro em São Paulo, capital, então naturalmente eu vejo a todo tempo passar um monte de carro elétrico ao meu redor. E de repente você fala, nossa, que bonito esse carro, né? Oh, que legal esse carro. Pô, que bacana esse. Ou eu tô passando e vendo um monte de gente usando uma determinada roupa. É natural que isso influencie a maneira com que eu vou me vestir ou que eu vou querer comprar um carro quando eu for comprar um carro. Isso é mais ainda influente nas pessoas que estão muito próximas a mim. Então, no local que eu trabalho, por exemplo, isso tem uma influência muito maior. Se todas as pessoas do meu local de trabalho usam uma determinada camisa, falando do meu local específico, né, do meu ramo específico, que é o planejamento financeiro, então se todas as pessoas do meu ramo usam um determinado tipo de roupa, é natural que eu tenda a querer usar aquele tipo de roupa também, porque isso me coloca naquele círculo. Se todas as pessoas do meu trabalho têm um carro, não vou nem falar o tipo, mas tem um carro, é natural que eu também comece a querer ter um carro, ainda que isso talvez nem seja tão importante para mim. Olha que louco que é isso.
Eu não tenho carro. Eu trabalho muito mais de home office, tá? Mas a minha esposa, ela vai pro escritório algumas vezes na semana. E a gente fez uma decisão de não ter carro, porque a gente investiu aqui no na nossa casa. E o que aconteceu foi o seguinte: mesmo com essa decisão muito bem alinhada, a minha esposa, quando ela vai pro escritório e ela é praticamente a única pessoa ali dentro daquela. Minha esposa tem uma função importante dentro da empresa. E ela é uma das únicas pessoas ali dentro daquela área que não tem um carro. O subconsciente dela pesa e pensa, poxa, mas só eu não tenho carro, né? Poxa, mas talvez a gente pudesse, né? Comprar um carrinho, nem precisa ser um super carro, né? Mas um carrinho talvez fosse bom. Porque todo mundo ali tem um carro. Então o que vai acontecer na sua vida é que você vai tomar decisões com base no que as outras pessoas em volta estão fazendo, que é o que está escrito aqui nessa tela. Você vai tomar a decisão de trocar um carro porque o seu colega trocou. Você vai tomar a decisão de fazer uma viagem mais cara, talvez, do que você poderia fazer. Porque você vai querer estar incluído ali, ou no seu meio, ou pelo menos fazer ali aquelas postagens. A rede social, a gente sabe como é que tá hoje em dia. Marca de luxo, imóvel, né, acima do orçamento. Também isso vai acontecer. Mas por que isso é um problema? Porque você começa a desconectar a sua renda e o seu gasto, e aí a gente começa a entrar num problema de planejamento financeiro. Até agora eu só estou falando de problema social, né, da parada, mas aí a gente começa a entrar num problema de renda e de gasto. Se o meu gasto não está conversando com a minha renda, eu vou fazer uma cascata de problemas aqui na minha vida financeira, né? O primeiro deles é o endividamento. É natural que essas pessoas normalmente tenham algum tipo de endividamento, ou um financiamentinho, né? Eu vou comprar aqui, mas eu faço um financiamentinho, eu vou pagando uma parcelinha aqui e a coisa vai encaixando, né? Guilherme, não tô inadimplente, só tenho uma parcelinha para pagar e às vezes acha que isso tá tudo bem. Ansiedade, né? Por conta desse tipo de coisa. Então, nossa, mas será que esse mês as contas vão fechar? Será que no final do ano eu vou realmente conseguir fazer alguma viagem? Não, mas tá todo mundo viajando? Será que eu vou conseguir fazer uma viagem no final do ano? Então fica aquela ansiedade e, claro, a perda de liberdade. Por que a gente faz isso? Acho que eu já falei muito, né, sobre esse assunto. Então a gente faz isso, pessoal, porque tem essa pressão social, né, pra gente ficar fazendo as coisas que a gente mostrar as coisas que a gente tem, de parecer que a gente está tendo sucesso, né, na vida. Talvez um exercício que você poderia fazer, que é: se eu morasse no meio do mato, não tivesse rede social, não tivesse vizinho, ou tivesse vizinho, mas tivesse meia dúzia de vizinhos ali, realmente morasse no meio do mato. Tem pessoas que têm esse desejo, né? Esse é o objetivo. Eu, particularmente, tenho vontade de ir mais pro interior ali e tal, mas talvez meio do mato não, porque você fica meio longe da sociedade, eu acho que seria meio perigoso. Mas, se você morasse no meio do mato e não tivesse ninguém para você se comparar, não tivesse ninguém para olhar a sua roupa, saber se você tá usando uma roupa da Riachuelo ou uma roupa da marca cara, nem sei marca cara, tá? Mas uma roupa de uma marca mais cara aí. E aí, como é que você se vestiria? Você usaria ainda? Você compraria? Né? Imagina que chega lá, tá? A roupa. Você compra pela internet e chega. Ainda assim você compraria uma camiseta de R$500, uma calça de mais de R$1.000, um tênis de R$5.000? Você faria ainda essas compras? Ou você compraria coisas mais duráveis ali, sem se preocupar muito com a aparência? Como é que seria? Você ainda gostaria de viajar se endividando? Ou você faria viagens ali próximas, né? Enfim, como é que seria? O que de fato seria a prioridade na sua vida? É algo para você refletir. A falta de educação financeira também é algo que faz isso aflorar ainda mais, né? Porque eu vou explicar para vocês a grande diferença na nossa vida entre ativo
e passivo e como a gente confunde tudo isso. Muitas vezes a gente compra um carro achando que isso é um ativo na nossa vida e a gente se engana, né? A gente fala assim, vou até voltar pra mim aqui porque isso é importante. A gente fala assim, não, eu tô comprando esse carro aqui, eu vou fazer uma parcelinha, mas é porque isso aqui é um ativo, né? É um ativo. Daqui a pouco esse carro aqui eu posso pegar esse carro, vender ele lá na frente, daqui a 1, 2 anos, tudo bem, vai se valer um pouquinho menos, mas eu vendo ele, o carro é meu. Né? Eu termino de pagar, o carro é meu. É um ativo? Isso será? Um carro que você comprou e se desvalor... Enfim, não vou falar disso agora, vou deixar pra falar mais à frente, né? E tem um outro ponto importante, gratificação instantânea. A gente quer ter agora aquilo que outras pessoas levaram anos para construir. A gente quer ter o carro que alguém levou 10 anos para comprar agora. A gente quer fazer a viagem para a Europa que alguém levou 10 anos construindo uma carreira para conseguir fazer agora, fora do momento. Tudo isso por quê? De novo, aí eu volto pro social. Porque a gente deixou de se relacionar talvez próximos das pessoas do nosso contexto, né, da nossa bolha somente antes da rede social, e depois da rede social a gente começou a ver todo mundo e de repente eu já não sei mais quem é quem, eu só consigo ver que aquela pessoa foi para Paris, aquela foi para Itália, aquela de repente tá indo para não sei onde, pô, de repente, mas por quê? Como é que essa pessoa chegou lá? Não sei, mas ela tá indo, eu também quero ir. É louco isso, né? Sim, quando a gente para pra pensar de fato. E a gente sabe tudo isso, né? Acho que eu não tô te falando nada novo aqui. Mas refletir sobre isso é um ponto importante do seu planejamento financeiro também. Agora, será que você tá caindo nessa armadilha? Porque talvez eu tô te falando aqui e você tá tipo assim, Guilherme, cara, eu acho que eu não tô muito assim, algumas coisas sim, mas outras coisas não. Mas, se você sente algum tipo de desconforto quando você vê o sucesso alheio, tipo assim, nossa, aquela pessoa, ela tá comprando um carro melhor, uma casa grande, isso te dá algum tipo de desconforto, tá? É um ponto de alerta. Se você toma decisões baseadas em aprovação externa, né, motivadas pelo que os outros vão pensar, do tipo assim, eu não vou comprar uma camiseta mais barata, uma calça, um tênis mais barato, porque o que vão pensar de mim, né? Ponto de alerta aí também pra você. Se você usa crédito pra manter o seu padrão de vida, cartão de crédito, se você esconde a sua situação financeira real e você não é transparente com as pessoas próximas, e claro, você não vai ficar abrindo sua vida financeira pra todo mundo, mas esposa, marido, pai, mãe, às vezes, né, dependendo aí de como que é a sua vida, essas pessoas deveriam talvez saber como é que tá a sua situação financeira para que pelo menos elas pudessem te orientar ou que isso fosse aberto entre vocês. Ansiedade ao ver post de compra de viagem, tá? Esse tipo de coisa. Então, rede social é sempre um problema, né? Nesse sentido, tá? Você não tem reserva de emergência, mas tem itens de luxo, né? Então, sua reserva tá ali no zero, tem ali um mês no máximo de despesa paga, né? Mas você tem o último celular, você tem um iPhone 16, um iPhone 17 talvez, você tem um tênis que custa também 5 mil reais, você tem tudo de luxo ali, mas sua reserva de emergência tá quase zerada. E você justifica as compras com eu mereço. Você compra lá e fala, pô, mas eu trabalhei tanto, né? Então eu mereço. Então se você tá dando check aí em algumas dessas coisas, são coisas para você pensar, tá? Sobre esse assunto. As consequências disso são brutais, gente. Brutal, tá? Então, impacto financeiro disso é que você vai se endividar, você não vai conseguir juntar dinheiro para sua aposentadoria, você vai perder oportunidades quando elas aparecerem na sua porta para que você invista nelas e ganhe dinheiro, porque você não ganha só dinheiro com o seu trabalho, isso é importante que você perceba. Você ganha dinheiro além do seu trabalho, você ganha dinheiro aproveitando oportunidades que a vida te dá. Então é um imóvel que apareceu para você investir por um valor muito abaixo do que ele vale de mercado e você estava atento e investiu. É um negócio que um amigo te chamou para investir e você estava atento e investiu. Então, quando você tem capital, você consegue fazer isso. Quando você não tem, você tem a perda emocional, você tem um impacto emocional disso também.
né? De estar se comparando o tempo todo e fazendo as escolhas erradas, né? Que é essa ansiedade que você tem, que é essa baixa autoestima, talvez, de pensar, poxa, mas eu tenho um carro que custa X e eu mereceria ter um carro que custa 2X. Então, o impacto emocional aqui, ele é muito grande também na sua vida, né? E isso vai te perpetuar para o longo prazo, porque no longo prazo vai te faltar esse planejamento de aposentadoria, principalmente, e você vai depender para sempre do seu trabalho, que é o grande medo de todo mundo. O INSS não vai te dar. O INSS não vai te dar aquilo que você está achando que talvez ele te dê, que é uma aposentadoria digna. Muito longe disso. Então você precisa, a partir de agora, plantar aquilo que você quer colher, tá certo? Vou compartilhar de novo aqui com você. Como é que você sai, então, dessa armadilha? Olha, eu vou te dar alguns passos aqui, tá? Para que você saia disso, caso você esteja vivendo ou muito ou pouco, tá? Dessa parte. O que você vai fazer? Primeira coisa é você fazer um diagnóstico da sua vida e do seu patrimônio, tá? Da sua vida você já tá fazendo, né? Acho que com essa conversa aqui você já começa a refletir sobre o que tá acontecendo, quais são as decisões que você já tomou até agora na sua vida, de compras e tudo mais. Se você clicou nesse vídeo, não foi à toa. Agora, na parte prática, você precisa pensar qual que é o patrimônio líquido que você tem hoje. Então, o que você já tem de ativos na sua vida? Ou seja, o que te gera renda hoje? E aqui que eu quero entrar com você sobre o que é realmente ativo. E no livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki ele fala o seguinte: a gente confunde o que é ativo e o que é passivo, né? Se a gente for usar como base o patrimônio líquido de uma empresa, né? Lá vai ter carro, lá vai ter ativos imobilizados, né, em geral. Mas na vida pessoal, você não pode considerar o seu carro como um ativo, né, na prática. Por quê? O seu carro ele só toma o seu dinheiro, né? Ele não gera dinheiro para você. Ativo é aquilo que te gera capital. Então você tem que pensar em ativo um imóvel alugado. Você tem que pensar em ativo um investimento que você faz. Guilherme, eu tenho um investimento no Nubank. Beleza, é um investimento que te gera receita. Guilherme, eu tenho um pequeno negócio com um amigo que está começando, mas me gera lá um pouquinho de dinheiro, eu tiro R$500 de lá. Beleza, é um negócio. Ativo gera renda, passivo gera despesa. Ok? Pense dessa maneira. E aí você vai ter o seu patrimônio líquido. Você pode usar qualquer planilha, tá? Inclusive, eu vou deixar disponível aqui uma planilha para você. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um link onde você vai preencher algumas informações. Eu vou receber o seu contato e eu vou te mandar essa planilha. Vai estar aqui embaixo na descrição. Defina seus próprios valores. O que é realmente importante para você? E aí você precisa ter propósito, né? Porque os seus bens não definem você. Você não sabe nada de alguém que tem uma BMW, uma Mercedes ou uma casa grande. Você só sabe que ele tinha dinheiro e não tem mais, porque ele gastou. Né? Como é que ele fez esse dinheiro? Aí você não sabe se foi lícito ou se foi ilícito. Então coloca isso também na sua cabeça. O dinheiro não te define. O que te define é outra coisa, que é o seu propósito. Estabeleça metas pessoais, sempre baseado nos seus sonhos. Qual é a sua meta de curto, médio e longo prazo? E aí sim isso está alinhado com seus valores. O que o seu amigo faz, o que o seu primo fez, o que o seu pai e sua mãe já fizeram, isso não importa. Eles tiveram o sonho dele e o tempo deles. Você vai ter o seu. Consumo consciente, a regra das 24 horas. Se você está pensando em comprar alguma coisa, Guilherme, eu defini. Eu vou comprar o iPhone 17 Pro Max Hyper Premium. Ok. Dá 24 horas. Se amanhã você ainda quiser comprar esse telefone e puder, aí beleza. Aí você vai lá e compra. Agora, talvez você só tenha visto na internet um anúncio, tenha visto alguém usando, tenha caído aí numa propaganda de marketing e alguma coisa te fez querer comprar, né? E aí, depois de 24 horas a vontade passa. É o famoso dorme que passa, tá? Beleza, acho que eu já falei bastante sobre estratégias, tá? Eu vou passar aqui. E pessoal,
a verdadeira riqueza, ela vai além, tá? Muito além do que é o dinheiro, tá? Eu falo isso como planejador financeiro de hoje 35 famílias, eu atendo 35 famílias e eu tenho uma empresa hoje com mais de 100 milhões de reais sob gestão, mais de 300 clientes são clientes da Ballast hoje, e eu falo isso tranquilamente pra você. A riqueza ela vai muito além do dinheiro, tá? A riqueza de verdade é você ter liberdade financeira, você ter segurança, capacidade de ajudar pessoas, você ter tempo e paz de espírito. O que isso significa na prática? Se eu resumir isso daqui, é você poder fazer o que você quer, com quem você quer, quando você quer. Essa é a definição do Morgan Housel, da psicologia financeira. Ele diz que se você tem dinheiro, mas você é um escravo do seu trabalho, por exemplo, e aí, isso é riqueza para você? Ou se você tem tempo de sobra, né, mas você não tem dinheiro para conseguir fazer nada, e aí você vive deprimido, você vive ansioso, isso é riqueza? Também não é. Né? Então, existe um meio termo aqui, onde eu consigo ter patrimônio, mas eu também consigo ter tempo para fazer as coisas que eu quero com quem eu quero. Isso é riqueza. Então, a escolha está contigo, né? No final das contas. Quem você quer ser? Você quer parecer rico? Ou você quer, na verdade, ser rico de verdade, né? Ter investimentos sólidos, ativos que te geram capital, ter reservas financeiras, enfim, liberdade de escolha. Aí, a escolha é contigo. Eu vou voltar pra cá, porque se esse vídeo fez sentido pra você, o que eu vou te pedir é que você dê um joinha aqui embaixo, que você também se inscreva, tá, aqui no canal, porque eu vou fazer mais vídeos como esse. Também peço que, se tudo isso aqui fez sentido, que você clique no link que eu vou deixar aqui na descrição para que você coloque um pouco mais das suas informações. Eu vou mandar a planilha para você e também, se for o caso, eu vou conversar com você para que a gente marque uma reunião e fale mais sobre o seu planejamento financeiro. Tá certo? Então, um grande abraço para você e até a próxima.